conseguiu parar a 15 metros da pista, em meio à pissarra. 118 passageiros estavam a bordo. Ninguém ficou ferido. Passado o susto, a apreensão continuou, por causa do já conhecido caos aéreo. Mas agora, com o maior acidente da história do país, quem passa pelos aeroportos sente medo. Estou voltando com o coração na mão, estou tremendo. Mas tem que voltar, né? Cecília veio para Fortaleza de férias. Agora, volta para Curitiba com medo. Eu tenho que arriscar. Por conta do acidente em Congonhas, das 33 chegadas programadas até as 2 da tarde de hoje em Fortaleza, 2 foram canceladas e 14 tiveram atraso de mais de 1 hora. Quem queria ir para São Paulo também teve que ter muita paciência. Dário perdeu o compromisso, não sabe quando embarca e cobra providências. Cadê as autoridades? Cadê o presidente da Infraero? Será que não estão tomando nenhuma providência? Cadê? Será que não tem que ficar relaxando e gozando? Até quando, gente? Já já você vai ter mais informações sobre o acidente do avião da TAM. Agora, vamos ver como fica o tempo em todo o país com a Rita. Na região norte, o ar seco garante sol forte em Rondônia, no Amazonas, Pará e Tocantins. Pode chover nas outras áreas. Em Manaus, mínima de 22 e máxima de 34 graus. No Nordeste, o sol brilha. Marcha passageira deve atingir o litoral do Rio Grande do Norte. Em Maceió, mínima de 18 e máxima de 28 graus. O sol predomina também no centro-oeste. Em Mato Grosso do Sul, a temperatura fica amena durante a madrugada e pela manhã. Em Brasília, mínima de 13 e máxima de 31 graus. Na região sudeste, uma chuva fraca deve atingir o litoral norte de São Paulo, o Rio de Janeiro e parte do Espírito Santo. Na capital paulista, o sol fica entre nuvens e a temperatura deve cair, mas não chove. Em São Paulo, mínima de 10 e máxima de 17 graus. E na região sul, o sol aparece e não chove. No decorrer do dia, a temperatura fica baixa em quase todo o interior. Em Curitiba, mínima de 5 e máxima de 19 graus. Você vai ver a seguir as últimas imagens do Airbus da TAM instantes antes da explosão. Vai saber também que o Ministério Público quer o fechamento do aeroporto de Congonhas. No Vaticano, o Papa reza pelas vítimas. E o mundo critica o sistema aéreo brasileiro. Já já, no Rede TV News. O Ministério Público Federal resolveu pedir o fechamento do aeroporto de Congonhas. A repórter Cíntia Gasques tem mais informações. O Ministério Público Federal protocolou nesta quarta-feira na Justiça Federal ação civil pedindo o fechamento do aeroporto de Congonhas. É a segunda vez que a promotoria elabora documento relacionado ao aeroporto. No dia 24 de janeiro deste ano, foi pedida a interdição da pista de Congonhas para pouso e decolagem, mas a Justiça Federal não acatou o pedido. Cíntia Gasques para a Rede TV News. Vamos voltar ao vivo ao local do acidente com o avião da TAM. O repórter Rodrigo Cabral está lá. Rodrigo, o que acontece aí? Mais corpos foram encontrados? Marcelo, os bombeiros continuam trabalhando nos escombros aqui no prédio que foi atingido pelo Airbus da TAM. Nós não observamos, da última vez que passamos as informações, nenhuma movimentação com o corpo na direção de viatura do IML. O trânsito é bastante intenso aqui na pista sentido centro da Avenida Washington Luiz. Os motoristas passam bem devagar, muitos curiosos, alguns tentam até tirar fotos com o celular e ver o que está acontecendo aqui na região do acidente. Do outro lado, do lado do acidente, sentido Zona Sul, a pista ainda não foi liberada e não há previsão para a liberação. Durante todo o dia, cerca de 400 agentes da Companhia de Engenharia de Tráfego trabalharam aqui no entorno da região para garantir que os desvios e bloqueios fossem observados. Voltamos ao estúdio. 17 de julho, 6h45 da tarde. Um estrondo, uma explosão. São Paulo assistia à maior tragédia da aviação civil brasileira. Os olhos do Brasil se voltam para as chamas no prédio da TAM, em frente ao aeroporto de Congonhas. As informações ainda são confusas, mas a cauda do Airbus não deixa dúvidas. O avião da TAM com 186 pessoas se chocou contra o depósito.
O voo 3054, que partiu de Porto Alegre às 5h17 da tarde, tentou pousar na pista encharcada do aeroporto de Congonhas. Quando percebeu que não conseguiria frear a tempo, o piloto teria tentado arremeter o Airbus. Não foi possível. O avião fez uma curva para a esquerda, passou sobre a Avenida Washington Luiz e atingiu em cheio o depósito de cargas da TAM. A explosão foi imediata. O combustível do avião alimentava as chamas. Novas explosões. Um caos. Mais de 200 homens do Corpo de Bombeiros tentavam conter o fogo e resgatar os funcionários do depósito da TAM que tentavam se salvar. Mais tragédia. Uma parte do prédio atingida pelo avião desaba. A luta é para evitar mais acidentes. Áreas são isoladas, avenidas bloqueadas, energia elétrica cortada. Apesar da chuva, o fogo e a fumaça não cedem. Neste instante, o país está perplexo diante de mais uma tragédia aérea. Momentos antes do pouso do avião da TAM ou da tentativa do pouso, um outro avião pousou. O que você vai ver agora é a diferença entre um pouso e outro e a velocidade entre o avião que veio antes e depois o avião da TAM que acabou causando o acidente. Tudo foi gravado pelas câmeras do aeroporto de Congonhas. Nestas imagens da Infraero você vê um pouso normal, nas mesmas condições enfrentadas pelo avião da TAM. São exatos 9 segundos. Agora confira como foi a aterrissagem do voo JJ 3054. Repare que também há muita água debaixo do Airbus, mas o tempo de passagem no trecho é menor, o que revela maior velocidade. Momentos depois do avião desaparecer da tela, um clarão gigantesco. É a explosão que custou a vida de aproximadamente 200 de pessoas. Os moradores próximos ao acidente também foram prejudicados. Alguns bairros estão sem energia elétrica e quase 30 casas foram interditadas pela Defesa Civil. Ruas desertas, casas apagadas. Os moradores de 27 imóveis da região do acidente com o avião da TAM tiveram que abandonar o local. As casas foram interditadas pela Defesa Civil de São Paulo. Esta professora quase teve que deixar a residência. A minha não chegou assim por ter uns 50 metros de distância do que ocorreu. Segundo a Defesa Civil, isso é apenas preventiva. Havia risco do prédio da TAM desabar, causando impacto nos imóveis vizinhos. Visando evitar que, no caso de uma explosão e também por uma contaminação através de gases, de fumaça, viesse trazer o mal para a saúde dessas famílias. Apenas o prédio da TAM e o posto de gasolina foram condenados. Os moradores dos demais imóveis foram abrigados em hotéis com as despesas pagas pela TAM. A Defesa Civil ainda aguarda o fim do trabalho do Corpo de Bombeiros para fazer a vistoria no local e liberar as casas interditadas. Integrantes da CPI do apagão fizeram uma reunião com a Infraero em Congonhas para avaliar as medidas que devem ser adotadas depois do desastre de ontem. Por enquanto, respostas vagas. Jornalistas passam o dia inteiro atrás de notícias. O deputado federal Carlos Aratini, membro da CPI do apagão aéreo, traz algumas sem mais detalhes. O CENIPA vai juntar todos os elementos que tem à sua disposição para fazer a análise completa. A maior certeza é o que os olhos mostram. Pelas frestas, dá para perceber família das vítimas conversando com psicólogos, mas não adianta muito. Quando foi hoje cedo que nós pegamos a lista do comandante